Espaço Canteiro da Sabedoria com o nosso Jaime Vieira. Jaime, como está? Grande Bem, Ricardo. bem disposto? Está sempre. É? Sempre. Então hoje, depois de espreitarmos os destaques da imprensa dita cor-de-rosa, ainda nos traz palmeiras falsas. Falsas palmeiras, é ao contrário. Falsas palmeiras. Falsas palmeiras. Falsas essas palmeiras. Suas palmeiras. Para trás, São falsas falsas. palmeiras. Então o que São são falsas palmeiras, Jaime? É aquilo que nós muitas das vezes em casa pensamos e dizemos que temos uma palmeirinha de interior, mas não é nenhuma palmeira. Mas não são palmeiras. Mas não são palmeiras. São falsas palmeiras. Realmente pertencem a um grupo que é da família das palmeiras, mas que não são palmeiras na realidade. Então? Uma delas que nós conhecemos e que por acaso não está aqui porque não consegui arranjar uma pequenina que era só grandes, mas que vocês conhecem com toda a certeza, que é a Cicas revoluta, que vulgarmente designamos por cicas, que nós vemos que aquela Cicas que até dá uma série de filhos à volta, que vemos muito nos jardins. Deve conhecer a Cicas. Nunca me foi apresentada. Conheço a Ai, Micas. não? A Micas conheço, estive a trabalhar no túnel É a Ceuta. prima. A Micas é a Cicas não prima da conheço. Cicas, da Cicas revoluta. Não, se calhar conheço, mas assim, A Cicas. de repente não. Que nós, de modo geral, também pensamos que aquilo que será uma palmeira, mas não é uma palmeira, é uma falsa palmeira também. Uma que nós também conhecemos e que estamos habituados a ver é esta, que aqui está, chamada bocárnia, mas que vulgarmente é designada por pata de elefante. Realmente isto parece a pata de um elefante. Pata de elefante já ouvi. A pata de elefante. Sim. Vemos muito. Isto chega a atingir uma altura de 6 e 7 metros de altura. Mas no as pessoas jardim. chamam-lhes palmeiras e não são. É isso E que não nós é estamos aqui palmeira. a falar. A bocárnia não é uma palmeira, é uma falsa palmeira. Aquilo que nós estamos mais habituados a ver em nossa casa são precisamente a areca Ah, é? ou a chamedória. Chamedória, quer uma, quer outra. A areca e a chamedória. São aquelas que nós... Eu vou estar quietinho com a mão, que é meu habitual estar sempre a tremer, mas, portanto, a areca é aquela que nós, de modo geral, mais utilizamos em nossa casa. É uma palmeira, portanto, falsa palmeira de interior, bem como a chamedória. Agora, vou falar sobre uma coisa. Nós temos o costume de pegar nas plantas, levamos para casa, vamos a um horto, levamos para casa as plantas, sem muitas das vezes nos apercebermos onde é que elas são originárias, qual é o seu habitat natural. Ora, isso é importante para nós tentarmos dar em nossa casa um habitat o mais parecido possível com aquele que elas têm no seu habitat natural. Isto são palmeiras, falsas palmeiras, originárias do continente americano, do continente asiático e algumas do continente australiano. Se nós repararmos nisso, portanto, América do Centro, América Central e América do Sul, Ásia, climas muito mais quentes, o que é que elas pretendem? Primeiro, vamos começar pelo substrato. Não pode ser uma terra qualquer. Tem de ser uma terra, que nós tenhamos uma terra fofa, com uma boa drenagem. Devemos misturar fibra de coco no substrato e, se possível, hoje há aquelas bolinhas de argila expandida. Sim. Que se compram em saquinhos. Certo. Nós metermos a argila expandida, sobretudo no fundo do vaso, Ajuda a para drenagem. que possa haver uma boa drenagem, um bom escoamento da água. E tudo isto porquê? Porque para além delas precisarem de luz, delas precisarem, portanto, de uma boa Parece que exposição, estou aqui no meio da selva. delas Olha, precisarem... parece que estou aqui em cima disto. Tenho que esgotar a ele. Olha, viste como eu coloquei o queixo em cima da falsa palmeira? Oh, Olha, isso é um falso queixo, no fundo. e não estou. Ainda estou longe. Houve aqui uma falha. O Ricardo hoje devia estar em tronco nu, era o autêntico Tarzan. Olha, o outro, este Estás queres vendo no meio das palmeiras. Como é que começamos o programa a falar de topless e agora vem o meu amigo já me dizer tronco nu? Vocês julgam que eu faço produções para Aquela coisa. a revista? É. É que falam disso, depois começam a falar nos armários daquela grande superfície, e não sei o quê. Opa. Sim, Jaime. Uma boa ventilação. Mas o que é que eu devia para dizer tronco além. nu? Não percebi. Para estar aqui. Mas tem aqui no meio.
A imitar o Tarzan? Mas pode fazê-lo, esteja à vontade. Ok, muito obrigado. Não vim preparado. Não rapei os pelos do peito. Pronto, ok. Só por causa disso, não, eu vinha. Eu tirava, estava completamente à vontade. Portanto, para além realmente nós temos uma luz ambiente grande, uma boa exposição solar, devemos ter uma boa ventilação. Eu chamo aqui a atenção lá para casa em relação à ventilação das plantas. Há muito costume de nós pegarmos nos vasos e fazermos isto. Juntarmos os vasos. Metemos numa janela e os vasos estão-se a tocar uns com os outros. Não devem. Os vasos devem estar afastados uns dos outros. Sim, há vasos para que bem. possa. Há vasos que bem, tem que ter o seu espaço. Exatamente. Criar o seu. É como nós. Claro. Cada qual também tem que ter o seu espaço. Nada de mistura. Exatamente. Exato. Portanto, Quando nós. é uma boa dica lá para casa. Portanto, não juntar demasiado. Não juntar, vasos, não é? para que haja uma boa ventilação. Ok. Por outro lado, eu há pouco falei numa boa drenagem. E porquê? Porque havendo uma boa drenagem, dificilmente haverá doenças nas plantas. Uma das coisas que faz haver pragas e doenças nas plantas é precisamente a umidade que se acumula na base, aqui no substrato, junto à base da planta, e elas começam a apodrecer. Eu já tenho falado aqui mais do que uma vez que por excesso de água dificilmente nós conseguimos recuperar uma planta. Por falta de água, nós na maior parte das vezes conseguimos recuperá-la. Portanto, não juntar. Quais são as principais pragas que aparecem nestas plantas? É a cochonilha algodonosa, que parece algodão. Ui, nem me fale nisso. Branquinha. A cochonilha. Aparece muito nos colchões. Algodonosa. Aparece muito nos A colchões. cochonilha algodonosa, que ela aparece, portanto, quase sempre nestas ligações das folhas com Sim, mas o caule. parece um bocadinho de algodão, algodão, não é? parece Sim, já algodão sei. esbranquiçado. E o aranhiço vermelho. O aranhiço vermelho não parece com uma aranha. Ela parece mais... Desculpa, estou-me a rir, mas não sei se vocês alguma vez já viram um percevejo. Mas o percevejo também é assim avermelhado. É realmente, tem umas patinhas de lado, aparece, portanto, não tem nada de parecença com uma aranha, mas tem mais com um carrapato, praticamente, com umas patinhas. É vermelho. Para aí, nós devemos, para matar o aranhiço vermelho, devemos, portanto, fazer uma infusão à base de enxofre. Para a cochonilha algodonosa, embora haja diversos produtos no mercado, eu vou rapidamente dizer aqui o seguinte. Vocês lá em casa, que têm detergente da louça, que têm aquele álcool metílico, não é o etílico que nós pomos na ferida, é o metílico, aquele que é azul ou verde que se compra nas drogarias, e que têm água lá em casa, com as três coisas fazem o seguinte: pegam uma quantidade que quiserem, conforme realmente aquilo que forem fazer, mas um pequeno cálice é o suficiente. Um cálice de detergente da louça, um cálice de álcool metílico e 2 cálices de água, misturam tudo, metem num pulverizador e vão, portanto, depois pulverizar a planta que tenha cochonilha algodonosa. Aquela tal coisa que parece algodão. Que parece algodão. Elimina esse problema. Exatamente. Okay. Vou falar rapidamente sobre a reprodução destas plantas. A maior parte destas plantas, quando para a reprodução, o melhor que há é por semente. Elas acabam por dar, portanto, sementes. Nós tiramos as sementes, metemos. Isto cerca de 3 semanas depois começam a germinar. Logo? Quando elas têm, 3 semanas depois começa a germinação. E a partir daí, quando elas atingem sensivelmente os seus 5, 6 centímetros, podemos já mudar para um vaso exatamente com o substrato que tem a planta mãe. Ok. Portanto, eu sei que isto é tudo a correr. Eu queria deixar ficar aqui... Não é a correr, o Jaime está parado. Eu estou parado. Bem, não? Eu queria deixar ficar aqui uma mensagem a 2 mails que eu recebi a semana passada. Exatamente, eu estive aqui a falar sobre pragas e doenças, remédios biológicos. E 2 pessoas mandaram-me para lá dizer o seguinte, que ao fim e ao cabo, que falei muito pouco. Sim, mas isso é o tempo que nós temos É isso que eu quero dizer. Nem eu sou culpado, nem o Ricardo é culpado, nem ninguém é culpado. Nós temos realmente um prazo. Agora, eu prometi... Ninguém é culpado. A televisão é assim mesmo. É assim mesmo. Portanto, eu prometi e vou cumprir que em breve eu voltarei para continuar a falar sobre remédios biológicos para o combate a pragas e doenças. Quero agradecer aos viveiros Sol Poente o favor de me terem emprestado estas plantas que estão para cá. E agora, quero dizer que na próxima semana tenho aqui como minha convidada a doutora Graziela Meister, presidente da Associação Portuguesa de Orquidofilia, que vem falar sobre uma orquídea raríssima em Portugal. É uma orquídea que vocês vão ver. Em vez de dar as flores para cima, dá as flores para baixo. É?
Olha, é boa para um jardim De vertical. modo que nós vamos ter aqui qualquer coisa onde pendurá-las e ela vai falar sobre isso. Combinado. Estamos Ótimo. combinados? Está combinado. Uma ótima E sugestão. fica naturalmente o nosso pedido de desculpas para quem. Deixa só. Eu já expliquei isso por mail às senhoras. De facto, não, deixa. Porque de facto o tempo disponível para cada um dos espaços O tempo é curto. não é, O tempo é não curto. é muito. E lá em casa Olha, não eu acho que levem a curto, mal. nem é curto nem é longo. É o tempo É assim, disponível e que o aproveitamos da assim, melhor assim. forma possível. Portanto, o aproveitamos bem. Agora, de facto, aquilo que nos trazia já na semana passada era uma quantidade enorme Exatamente. de pragas e de problemas. Não era pragas, era só ensinamentos sobre o combate às pragas. As Claro. pragas ficam todas lá De fora. pragas. Eu não jogo pragas a ninguém. A forma como eliminar essas pragas. Pois não, Francisco. Não. jogo pragas a ninguém. Aliás, Não. não Mas eram confundir. formas de eliminar pragas. Mas como existem muitas pragas, existem também muitas formas de as eliminar. E, portanto, aqui foram abordadas apenas algumas, mas teremos a oportunidade, com certeza, num próximo espaço, de abordar outras pragas e outras formas de as eliminar. Combinado? Façam um like Até na à página próxima oficial quinta. do programa Grandes Tchau. Manhãs do Até Facebook. quinta-feira. Tchau, Jaime. Ricardo, umas boas férias. Muitíssimo obrigado. Ok. Para si também, Tudo de bom. se for caso Tudo disso, de bom. ou Com quando for certeza caso que disso, sim. está bem? Desta vez é a Grécia, não é? As ilhas gregas são maravilhosas. Vou buscar uma planta. Orquídeos Fafafikikis. Um abraço. Olha, depois traz um